Fala galera aqui do YouTube do Watford Brasil, e para dizer, teve gol de João Pedro na última rodada. Então galera, bem-vindo ao novo programa. Esse vai ser um pouquinho diferente, ao longo aí a gente vai explicar por que ele vai ser misturado de pós e pré-jogo. Então a gente vai falar do jogo passado, já vai falar do próximo jogo, mas antes de tudo isso, vá aqui, se inscreva, segue a gente para saber de todas as novidades sobre os nossos programas. Vai lá no sininho, aperte, porque daí toda vez que a gente colocar conteúdo, você recebe primeiro. Estamos novamente aí com o Vitor, estamos aí com o Guilherme e vamos falar então da última rodada de Derby County 0, Watford 1, gol do menino João Pedro, e também vamos falar já do próximo jogo, que é Watford e Blackburn Rovers. Só para o pessoal entender, a gente vai fazer isso porque as rodadas são muito perto uma da outra. Então, para a gente ficaria um pouco corrido fazer dois programas em tão pouco tempo. Então, já aproveitando aí, vamos dar boa-vinda. Guilherme, você aí colocou um placar no último jogo, mas quem acertou o palpite fui eu. Fala um pouquinho sobre Derby 0, Watford 1. Fala, galera. E mais uma vez, né, em um programa aí para a gente conversar um pouco mais sobre o Watford. E foi um jogo, assim, bem complicado, que novamente a gente pegando num pé sobre a falta de criação do time, né? Assim, até tenta, bate muito na parede. É um time que acho que só teve uma finalização em gol, o resto foi tudo finalização para fora. E, novamente, o João Pedro sendo efetivo, né? A bola chega, ele guarda. Ô Vitor, você de nós três aqui foi o único que acompanhou a partida em tempo real, os 90 minutos. O que você pode falar desse jogo que, se for olhar pelos números, foi um jogo muito pobre, né? Um chute no gol de cada lado apenas, mas o que você viu de diferente nessa partida, principalmente do lado do Watford? Fala Jefferson, fala Guilherme, fala galera. Pois é, o destaque óbvio dessa partida contra o Derby foi o golaço do João Pedro, mas eu também queria dar destaque para o Kina, que eu acho que fez uma boa partida, apesar dos problemas de criação que o Guilherme já mencionou, e a defesa do Watford está sendo bem consistente, estou gostando de ver. Então vamos para os números dessa partida, como eu também já adiantei aqui, foram números um pouco pobres, né? Então vamos lá, em posse de bola, o Derby County teve 58,2%, o Watford 47,2%. Chutes, isso, finalizações, 9 do Derby, 8 do Watford. Como a gente já mencionou, chutes no gol, 1 do Derby, 1 do Watford. Escanteios, 3 de cada lado. E passes, o Derby trocou 509 passes e o Watford 443. Isso mostra um pouquinho, foi um jogo de poucos passes, né? Até pelo número, né? Dependendo do jogo, o número é um pouco mais alto, né? Mas um jogo até equilibrado, porque de 58, 47 ali é muito próximo, né? E poucos chutes no gol. O que vocês acreditam que culminou isso? Os dois times foram muito fechados, um esperando o outro. Por que vocês acham que apenas cada time chutou apenas uma vez no gol e, para a nossa felicidade, o nosso entrou? É um pouco da característica da Championship, que é a segunda divisão, um jogo mais truncado, um jogo mais de imposição física, onde os times jogam muito de forma mais fechada. Alguns buscam mais explorar os erros do adversário para conseguir uma situação de jogo. Acho que, pelo menos na temporada passada, a gente viu muito o Leeds United, né, que era um time que tinha posse de bola, era um time que gostava de ter a bola e envolver o adversário. Nessa temporada, pelo menos, os jogos do Watford que eu estou vendo são os times que aguardam muito, esperam muito, todo mundo marcando atrás da linha do meio campo, esperando um erro do adversário para conseguir pegar um contra-ataque, uma transição rápida e marcar o gol. E também eu acho que, falando um pouco do Watford, é o problema na construção de jogo, né? Principalmente por dentro, que os volantes não são acionados, também e assim pouco participam, faz com que o time tenha muita dificuldade na transição ofensiva. Ô Vitor, você que acompanhou a partida, o Watford não teve o Sarr na partida, né, no jogo, então o Ivic ele colocou o Kina mais adiantado, com ali o Sema por dentro, o Femini aberto do lado, o Ngakia do outro. Isso você acha que talvez mudou um pouco para o Watford estar tão pouco no gol? Eu acho que o Sarr faz muita falta. Esse lado da criatividade realmente quase não apareceu no Watford. O primeiro tempo foi realmente... Deu sono, né? Ver o primeiro tempo.
Mas realmente o Sarr faz falta no time, principalmente pela criatividade dele. Agora que já se encerraram tudo que é janela, né? Janela internacional, janela interna, esse vai ser o elenco do Watford, né? Alguns bons nomes ficaram, agora é esperar para que dentro de campo eles possam contribuir e render aquilo que a gente já viu, né? Numa Premier League. Vamos para o próximo jogo do Watford, que é o Watford e Blackburn Rovers no Vicarage Stadium, jogo em casa lá no Vic. Então, algumas vezes se ouvirem a gente falando Vic, já sabe o que é o Vicarage Road. Jogo quarta-feira, dia 21, às 3h45 no horário de Brasília, 15h45, e a transmissão para nós aqui do Brasil apenas pelo High Live, que é um canal do Watford. Aí tem que desembolsar um pouquinho aí, 5 euros por jogo para poder assistir, e portões fechados, que ainda não houve nenhuma mudança lá na Inglaterra com relação a isso. E já vamos aí com o Vitor, que é o cara das investigações aí, para conseguir as prováveis táticas do Ivic, provável time para esse jogo. Fala aí, Vitor, como que deve ser o desenho do Watford? Pois é, segundo os tabloides ingleses, a gente vai com Foster, Wilmot, Ekong e Kabasele, Femenia, Kina, Capu, Cleverley e Ngakia, e lá na frente João Pedro e Sarr. O Vitor, você aproveitando, né, aí desse novo zagueiro, né, que chegou no jogo passado, todo mundo esperava o Cathcart como titular, ele fez um bom jogo, houve uma mudança, né, na defesa também, né, o Kabasele foi para a direita, ele ficou centralizado. O que você viu dele para ele talvez manter essa titularidade? Eu acho que ele vai ser titular absoluto, até pelo nível dele, um nível internacional. Só que ele não estava 100% nesse jogo contra o Derby, ele teve que até foi feita alteração. Mas gostei em geral do Ekong, acho que foi uma ótima contratação do Watford. Antes da gente ir aí pro Guilherme analisar essa escalação, provável time do Watford para enfrentar o Blackburn, vamos com a posição de cada time, né? O Watford é o quinto colocado, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols marcados, fez menos gol do que jogos, mas também sofreu apenas 1, né? Com 4 clean sheets até agora do Foster, com 2 gols de saldo. E o nosso adversário, o Blackburn Rovers, é o nono, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols. Isso vai talvez para o nosso sistema defensivo aí à prova, né? Com 11 gols, sofreram 7 gols de saldo. Se não me engano, o saldo deles está dilatado porque eles enfrentaram o Icambi, né? Aí acabaram fazendo uma goleada e por isso... Foi 5-0 o jogo. Um saldo um pouco maior. Guilherme, o que você acha aí desse confronto? Qual é essa provável escalação do Watford? Na questão do Sarr, que é a volta dele, eleva o patamar do Watford na competição, principalmente por ser um atacante de velocidade e drible. Acho que ele consegue encaixar bem com o João Pedro no ataque, ele consegue também ser um desafogo para o Watford, porque na transição, quando o Watford recupera a bola, que na maioria das vezes os zagueiros lançam muito a bola para os pontas, ele está sempre numa lateral e consegue em velocidade construir uma jogada boa para o Watford. O jogo contra o Luton mesmo, a gente sabe, como um exemplo, porque a gente viu quando o Sarr chega no time, ele consegue ser uma solução muito boa no ataque, principalmente com o Ngakia dando o apoio para ele. Ô Vitor, dessa provável escalação aí, você comentou o nome do Capoue, né? A gente já tinha trazido a informação que ele poderia ter sido titular no último jogo, mas ele teve uma torção de tornozelo no último treino e acabou não indo para a partida. Você acredita que ele possa realmente entrar, está recuperado? E sobre o Hughes, né? Você que acompanha mais as entrevistas do Ivic, ele já tem uma condição para pelo menos ficar no banco. O que você vê do que o técnico falou sobre esses dois atletas? Pois é, nesse fórum de torcedor que o Watford teve nessa segunda-feira, o Ivic falou da condição dos jogadores e os dois estão 100%, segundo ele. Acho que vai ser uma grande adição para o time. O Hughes não sei se vai entrar nessa partida, mas o Capoue eu tenho quase certeza que sim. Ô Vitor, você que, vamos supor, que mais tem uma interação com o clube aqui de nós três, né? Você é mais participativo, principalmente por entender mais o inglês, né? A gente é um pouquinho só, né, que a gente entende, né?
Mas você participou desse fórum. O que que esse fórum, até para quem não conhece, o que que ele pode saber? O que que esse fórum é? Uma conversa do treinador, do diretor com os torcedores? Pois é um fórum que o Watford organiza quase toda a temporada. Esse ano foi diferente por causa do Covid-19, mas foi uma conversa, continua sendo uma conversa entre os fãs, o técnico e o CEO, o Scott Duxbury, né, o diretor de futebol do Watford. E o que que deu para tirar aí? A gente tem um pouco o pé atrás aí desse nosso diretor para algumas coisas. O que que deu para tirar de informação dele nessa conversa? Pois é, o Scott disse que o clube não foi tão afetado financeiramente, acho que isso era o ponto principal da discussão, e deu para perceber que ele realmente gostou do clube mesmo com o rebaixamento, ele gostou dessa evolução que o clube está tendo. A gente não gostou muito do rebaixamento, né? Mas eu acho que também um pouco dessa segurança financeira por conta das vendas, né? Se teve uma venda muito grande do Jokurê, se teve as transações lá clandestinas ou não, da Udinese, né? Aqueles negócios meio estranhos que o cara vem por 6, vai por 7, aquelas questões. Então isso talvez não tenha afetado tanto, mesmo com a não venda do Sar, do Capou e de demais jogadores, né? O Guilherme, pensando já nesse confronto contra o Blackburn, um time que está próximo do Watford ali na tabela, né, o que você acredita que por jogar em casa que o Watford vai crescer, principalmente se tiver um Capou ali no meio de campo? Assim, jogando dentro de casa, acho que tem que se impor ao adversário. Acho que não acho que até o torcedor não aceita muito dessa de um time que vai se resguardar, que vai esperar o adversário. Até por ter o Capu, como você falou, que é a principal peça praticamente no meio-campo, que ele chega, ele melhora muito essa segurança defensiva que o Watford até consegue ter, até também pela falta de capacidade dos adversários que acabam esperando muito para atacar o Watford. Agora vamos falar então de um jogador que o Vitor comentou, né, da partida passada, que talvez não tenha tanta badalação assim, que é o Domingos Quina, o nosso amigo português aí, fala a mesma língua que a gente, que é o intérprete oficial do João Pedro, né, agora que não tem o Gomes, né? Então, vamos falar um pouquinho dele aí, um jogador que não jogou todos os jogos, né, da Championship, mas um jogador que está sempre entrando, sempre trabalhando ali, é um jogador que a gente queria muito ver ele já na temporada passada, teve poucas oportunidades e agora ele está tendo mais minutos. O Guilherme, você que é o cara dos números aí, o que você dá para trazer do Quina nessa Championship que pode representar um bom momento, um bom futebol? Ele tem 4 jogos com média de 63 minutos por partida. Em média, as finalizações certas por partida são 0,3. Acho que até pela característica dele de ser um finalizador, a gente sabe que ele faz muitos gols bonitos e tem uma finalização muito boa, até que é bem abaixo do que a gente espera do Quina nessa temporada, né? Um drible certo por partida, 2 desarmes, em média de 2 desarmes por partida que ele consegue acertar, e são 5,8 disputas de bolas vencidas por partida, no caso. Na disputa de bola ele consegue vencer 5,8. Os números são bem abaixo, porque ele não começou tão bem na temporada. Nessa última partida, como o Vitor citou, que ele teve um desempenho melhor, mas nos 3 últimos jogos que ele fez, ele foi muito abaixo do que a gente espera do Quina, de fato. Porque com o Ravi Gracia, quando ele chega, ele consegue fazer a temporada, mesmo sendo reserva, ele consegue ter uma temporada regular, entrando nas partidas, fazendo gol, dando assistência. Na temporada passada, acho que ele se atrapalhou um pouco pela questão das lesões e também foi um momento turbulento do Watford, né? Porque chega o Kiko Santos Flores, que não dá oportunidade para os mais jovens, aí depois chega o Nigel Pearson, que quer meio que apagar o fogo e não consegue dar minutos de jogo para o Quina. Então, foram diversos fatores que também que assim atrapalharam o desempenho dele com o Watford, né? E nessa temporada ele tende a receber mais minutos de jogo. O Vitor, você, como a gente já disse, né, acompanhou a partida contra o Derby, né? O Keane, ele teve 2 amistosos muito bons, tanto que ele fez um golaço contra o Tottenham, né?
e depois os jogos da Championship ele não conseguiu repetir a mesma atuação. O que você viu de diferente nele que destacou dessa partida contra o Derby? Eu acho que em um meio-campo que faltou realmente criatividade, ele conseguiu dar, vamos dizer assim, um pingo, de criatividade mesmo, porque ele é um jogador completo, eu gosto muito dele. Eu lembro que o Ravi Gracia, exatamente isso que o Guilherme falou, o Ravi Gracia deu algumas chances para ele. Acho que todo mundo lembra daquele golaço contra o West Ham. E aí, com o Kike Sanchez Flores e com o Nigel Pearson, ele acabou perdendo essas entradas em campo. Mas ele é um jogador completo e com essas saídas do elenco, acho que ele vai ter mais chance na Championship com o Ivic. E agora vamos falar do artilheiro do último jogo, né? O brasileiro João Pedro fez o gol da vitória, segundo gol na temporada dele. E também, né, ele é o artilheiro da equipe no momento. Nos 3 gols ele fez 2, né? E a gente comentou até no último programa que ele ganhou mais massa muscular, ele é um jogador diferenciado no drible, que os ingleses talvez não estão acostumados. O Guilherme, foi um belo gol, né? Uma jogada do Wilmot, um passe para ele onde ele estava por trás ali, né? Ele não estava na referência, ele não estava como atacante, ele estava ali na meiuca, vamos dizer assim. Ele se apresenta, recebe, gira e bate, faz um belo gol. O que você notou dessa movimentação no gol? Então, como a gente falou, o João Pedro é um cara que, quando ele domina a bola, ele já sabe o que vai fazer, ele já tem uma ação já preparada do que fazer, ele tem uma leitura de jogo muito boa, seja com o passe, e como foi o gol, a finalização muito, muito, assim, acima da média até. No Fluminense, como muitas vezes a gente viu, os gols que ele fazia, né? Ele conseguia finalizar com um pouco espaço, ele consegue ter um recurso de finalização até acima da média, uma finalização muito boa que ele consegue ter. Ele tem uma leitura de jogo, seja também com o passe, que nos passes chaves ele tem, acho que acredito que acima de 1,5 a média dele de passes chaves que ele consegue dar durante o jogo. A finalização dele, de fato, foi com rara felicidade. Ele até observou, quando ele viu o goleiro um pouco adiantado e o zagueiro ainda estava chegando, ele já bateu direto. Então é um cara que não é um centroavante de fato, camisa 9 como é o Diney, mas sabe fazer gol. A bola chega, ele já sabe o que fazer, e por enquanto é isso, ele está resolvendo tudo para o Watford. Ô Vitor, ali do que você acompanhou do jogo, foi mais ou menos isso? Ele conseguiu render mais saindo da área, tendo essa movimentação, do que às vezes brigando lá dentro com os zagueiros? Eu acho que foi exatamente isso. O passe do Wilmot também foi muito bom. E é um gol que encanta, foi um gol importante, num jogo que estava bem truncado, o jogo estava dando sono mesmo. Um golaço desse, um gol importante que abriu o placar, foi bonito. Agora vamos já para a parte final desse nosso programa, vamos com os números dessa partida, né? Temos aqui em mãos que foram 28 confrontos entre o Watford e Blackburn Rovers e um equilíbrio muito grande, 11 vitórias do Watford, 11 vitórias do Blackburn e 6 empates. E os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, o Watford enfrentou pela última vez no dia 7 de fevereiro de 2015 o Watford 1, Blackburn Rovers 0 em Vicarage Road. Diney Cathcart, o nosso ilustríssimo Gomes, estavam nessa partida. Então, do atual equipe Diney Cathcart. No dia 27 de setembro de 2014, Blackburn 2, Watford 2, Cathcart Gomes nessa partida. No dia 25 de março de 2014, Watford 3, Blackburn Rovers 3. Diney estava no jogo e fez um dos gols desses 3 que o Watford marcou. Dia 1º de outubro de 2013, a única derrota nesses últimos 5 jogos, Blackburn 1, Watford 0, Diney e um brasileiro, Irinei, para que muitos talvez não conheçam, teve um brasileiro chamado Irinei que disputou a temporada de 2013-2014, o Irinei participou dessa partida, foi titular, e no dia 20 de abril de 2013, o Watford 4, Blackburn 0, Blackburn Rovers 0, Diney fez 2 gols nesse jogo, então temos aí, nesses últimos 5 confrontos, alguém do atual elenco que sempre participou, ou pelo menos um brasileiro, né? Esperamos que nesse confronto tenhamos o João Pedro, mais um brasileiro participando, aí teríamos, nesses últimos anos, da Irinei Gomes e João Pedro. Expectativa já para o jogo, palpite de cada um, vamos começar pelo Guilherme. Jogo em casa, o que dá para esperar dessa partida do Watford e Blackburn?
Jogo em casa tem que se impor contra o adversário e eu arrisco num 2-0 o Watford. Vitor, para esse confronto aí, tendo os últimos jogos, os últimos 5 jogos, esse histórico de confronto, né? O Blackburn aí nos anos 2000 teve um bom período na Premier League, né? Depois caiu para a terceira divisão, acabou voltando agora. O que dá para esperar desse jogo e o seu palpite? Acho que dá para esperar um bom jogo, diferente do jogo contra o Derby, mas não estou confiante muito no nosso ataque. Acho que só 1-0. Eu vou seguir o Guilherme, vou de 2-0. Né? Quem sabe a gente consiga um gol no comecinho, um gol no finalzinho, e a gente espera conseguir esse resultado muito importante, que seria para nós uma vitória, uma nova vitória para chegar a 13 pontos. Né? Então, nessa foi nosso segundo programa. Aí a gente falou um pouquinho do pós-jogo contra o Derby, já preparando um pouquinho do pré-jogo contra o Blackburn. Agradeço ao Vitor, agradeço ao Guilherme que estiveram comigo aqui nesse. Abraço, galera. E lembre-se, torçam para o Watford. Tudo que for de informação entre as nossas redes sociais, lá no Instagram, Watford FC Bra, no Twitter, Watford Brasil. E para ver esses programas, ver as notícias que a gente sempre está trazendo, o Watford Brasil aqui no YouTube, se inscreva e também aperte o sininho lá, porque toda vez que a gente carregar um programa, você seja o primeiro a receber. Valeu, galera. Abraço para todo mundo e let's go Hornets!